Gêmeos, bem-vindos de volta a mais uma leitura comigo, eu sou Tawane. Se você não me conhece, seja bem-vindo. Se você já é de casa, bem-vindo de volta. Gêmeos, considerações iniciais importantes. Leituras mensais não serão apenas para o mês a partir de agora. Diferente das leituras de janeiro e fevereiro, para quem viu ou venha assistir, eram leituras das energias para aquele mês. Agora, intuí e entendi que, apesar de fazer as leituras mensais, a leitura pode ser vista, assistida em qualquer momento, que pode sim ressoar mensagem específica. Não é uma previsão, né, do que observar, do que se trabalhar naquele mês apenas. Pode ser em qualquer outro momento da sua vida, certo? Dito isso, assim, eu tô fazendo a leitura de vocês, a gravação, em outro momento, porque só a leitura de vocês deu erro. O celular apagou 2 vezes, eu tinha reiniciado 2 vezes, tentei, não deu certo, vamos de novo, e assim vai, né? As leituras estão menos extensas, mas não profundas. Estão mais profundas e mais curtas. Tá bem interessante, até pelos decks, pelos materiais que eu tô utilizando. Minha voz tá falhando, eu já tô assim... Por mais que eu tô bebendo água, a garganta tá seca, são 12 signos, né? É energia que vai, energia que vem, percepção que vai, percepção que vem. Então me dá um desconto, aumenta o volume aí do outro lado. Normalmente o volume já é mais baixo mesmo, mas hoje pode ser que seja um pouco mais. Barulhos externos também não dá para evitar. E vamos, sem mais delongas, curte, né? Porque é a única maneira de eu saber que ressoou aos ouvidos e ao coração de alguém, né? Se não for para você nesse momento, libera, solta, volta em outra leitura, assiste outros canais, nem tudo é para todo mundo a todo momento, né? Enfim, fica comigo, vem comigo. Oráculo de Delfos, mensagem para Gêmeos, por favor. Vamos lá, vamos tentar entender a carta do guia. A outra mensagem de vocês falava da proteção espiritual e física que vocês estão tendo um amparo nesse momento, ou vocês sendo, né, o guia, o protetor na vida de alguém. Aqui, não sei se a gente vai seguir nessa mesma pegada, mas essa carta não tinha caído no outro jogo. Mas também tá me remetendo a esse lugar, né? Me lembrou. Vamos lá, então, Gêmeos, qual que é a mensagem que vocês precisam ouvir? Eu vou aceitar que cair na mesa. Ficou aqui sambando no deck, não, né? Vamos lá. Claro, específico, direto, assertivo. Qual que é a mensagem para vocês? A carta da colheita. Sendo guiadas justamente para o melhor caminho para receber os frutos, os tesouros, a bem-aventurança merecida, Gêmeos, depois de uma longa jornada, de um longo plantio, vem chegando a hora de colher? Será? Será que é sobre isso que falaremos? As cartas não estão querendo conversar com vocês? É o quê? Tá, a carta da determinação e a carta da indiscrição. Vocês estão sendo guiados justamente para se afastar de certos lugares e se aproximar de outros lugares, outras pessoas que te tragam maior abertura e não apenas só especulação. Porque especulação por especulação, né? Não. Aqui a gente está falando de colher, a gente não está falando de especular. Então, se vocês estão ainda observando se algo é ou não para vocês, a vida aqui está abrindo os caminhos, as percepções, direcionando vocês para avançar e não ficar com receio do que quer que seja. A carta da inspiração, que vem muito parecida com essa carta do guia, né? E a carta da arte. Mas aqui mais ainda um direcionamento mais palpável. Não só pela intuição, mas também pelas percepções daquilo que vocês mesmos criam no dia a dia. Através das próprias atividades, vocês conseguem ter insight. Colocando a mão na massa, fazendo o dia a dia de vocês, vocês estão percebendo uma abertura também. Pode ser outro nível de esfera sendo trabalhada, sensorial, né? Ou outras capacidades. Me fugiu a palavra, não é psíquica, mas... Quando a gente tem clarevidência, clareaudiência, pode ser que vocês estão também agora com a parte mais do tato, do manual, pode ser que vocês estão justamente manuseando alguma coisa, mas tá pedindo para ir em frente, para continuar, né? Para colocar esse engajamento para se abrir, para não ficar aqui, né? Meio... Ainda tô velado, ainda tô fazendo assim, não. Eu tô fazendo escondidinho, né? Ainda não, vamos lá. Quanto mais abertura, porque a arte, gente, é a expressão máxima, né? A arte é visual, a arte é audível, a arte se manifesta não no oculto.
Diferente da espiritualidade, que é um lugar interno onde você está se trabalhando. Claro que a gente traz a espiritualidade para a prática, como o manuseio do tarô, que eu posso estar falando, por exemplo, com pessoas que estão interessadas ou estão lidando com isso, mas a arte se manifesta no dia a dia. E como que vocês estão manifestando? Vocês estão se deixando ver e vendo o mundo não só por uma frestinha, porque aí a nossa percepção é limitada, mas quando cada vez mais eu aguço os meus sentidos, as minhas percepções e aceito a guiança, eu vou em direção aos resultados, aquilo que é para mim, de encontro aos benefícios que vão me levar a continuar seguindo e avançando na minha arte, que é a minha forma de viver, seja artística ou não, mas a forma como eu entrego o meu trabalho, a minha disposição para o outro e para o mundo, é um contato espiritual e artístico. Vocês têm uma carta de espiritualidade e uma carta terrena, falando desse encontro, né, do belo, através da manifestação divina, né? Se tivesse caído aqui a carta da música celestial, muito relacionada a isso também, né? Tá. Vamos pro tarô para continuar entendendo o que a gente está falando para Gêmeos? Ou para a mensagem? A carta do mau uso do poder. Se a carta do mau uso do poder não é só que eu fiz mau uso do meu poder e abusei do meu poder, não. É quando eu não uso o poder que eu tenho de maneira justamente a ampliar. É quando eu me restringo, eu me limito, eu fico por detrás e não quero me colocar à frente, eu não quero ser a cara, eu não quero ser o porta-voz. E tudo bem, assim, a gente pode ter momentos da vida, mas em que vocês estão trabalhando ou estão sendo trabalhados, intuídos a mostrar, né? Tem uma coisa aqui do dar a voz, dar a cara, de corpinho inteiro, a pessoa tá de corpo inteiro agarrada aqui, né, nas duas crianças, e vamos para frente, vamos amadurecer, vamos ir atrás daquilo que a gente precisa. Porque se em algum momento vocês não usaram a potência de vocês, aqui talvez vocês estejam sendo penalizados, mas você mesmo, nesse lugar pesaroso, penoso, que pode ser, eu nem sei porque que eu tô vivendo tantas dificuldades assim, porque quando eu tinha possibilidade de viver de uma maneira, eu não me coloquei à disposição. E a vida, gente, a vida é disponível, a vida pede disponibilidade, a vida pede passagem. E quando eu não passo, quando eu atravanco, seja pela minha própria timidez, a timidez é um lado egoísta. Não a timidez que faz a gente ponderar, a gente tem a timidez também enquanto virtude, não no sentido de virtuoso, mas onde a timidez muitas vezes nos coloca em posições também mais brandas, mas aqui a gente está falando de um lugar que vocês podem ter ficado ou estão se escondendo diante da potência que vocês estão recebendo, porque assim, se eu recebo e faço mau uso, espiritualidade ou a vida vai tirando e vai passando para outras pessoas que vão levar a mensagem adiante, que vão construir, né? Se você tem lá a possibilidade de construir a casa e não constrói, vamos dar a casa para outra pessoa, porque, né, se eu não faço aquilo que eu precisaria fazer, que eu estou entendendo, tem uma intuição, tem guia, tá sendo mostrado, precisa de vocês a força, a vontade, a determinação, colocar as caras, e vocês não fazem, é a perda. E aí depois vem né, inglória, vem esse lugar da culpa, do remorso, de outras coisas que vão acarretando. E a gente tem que esperar um bonde passar de novo para eu entrar nessa energia, nesse fluxo, porque de alguma maneira eu barrei o meu fluxo. Então não barrei o fluxo de vocês mesmos, né? Se vocês estão num processo de expansão, porque tem carta aqui de inspiração, de guiança, de colheita, de determinação, de arte, vocês não estão aproveitando, as cartas até caíram. Eu vou conseguir pegar uma, não vou conseguir pegar outra. Veio a carta do questionamento, ela tá caindo fora, tá? Vocês estão jogando fora, desperdiçando com questionamentos demais, com pensamentos nocivos demais, com aquela perda de tempo que eu tenho, porque eu poderia estar criando, fazendo, investindo, eu tô gastando, eu tô me poupando, eu tô me preservando, e é onde eu me coloco num lugar quase de deterioração, porque eu vou apodrecendo. O fruto, quando é maduro e você não faz a colheita dele, ele se perde. Não tem usufruto, nem você usufrui, nem ninguém, porque você não foi lá e você não colheu. E aí você restringe a vida de continuar seguindo por um egoísmo seu. Egoísmo, gente, mãos do poder. Olha lá, vieram duas cartas. Carta da inteligência e a carta da transmutação. Ou se estão se ligando, ou a leitura vem para vocês se ligarem, ou alguma coisa acontece, né? Para que vocês se liguem, transmutem, assim,
tira, né, essa camada cinzenta, faz o seu processo, entende o seu processo, e isso vai ser levando às esferas maiores de beleza que vão sendo manifestadas no seu caminho e através do seu caminho. É quando você, por ser um caminhante, estar alinhado, vivendo a sua experiência do momento, passa a ser essa luz para as pessoas, é um ponto de iluminação na vida, do intelecto das pessoas, da capacidade de expandir a sua visão de maneira a produzir o melhor para si, tirar a colheita, o proveito, né? Usufruir do que a vida tem, do que eu mesma estou criando. Tá, mais uma carta, já que uma caiu no chão, né? Pedir mais uma. Vamos lá. Mais uma carta, por favor, para Gêmeos. Energia forte, intensa. Minha cabeça tá pesada, além da ganância. Se o receio é de, mas será que eu não tô sendo ganancioso demais? Pode ser que você esteja realmente, de fato, e o medo do seu poder de tá minando, né? E tá impactando, porque aqui tem um derramar que impacta, onde a gente vai ter que limpar a sujeira que fica, a rebarba, as sobras dos meus pensamentos, que são sendo demais obsediados por um lugar de querer, e eu não tô fazendo nada com esse querer todo. Eu preciso transmutar a energia do querer violenta e transformá-la ao ponto de chegar a ser sutil, de ser uma arte, de ser um vislumbre apreciativo, e não só desejoso, mas o desejoso, vocês entenderam, né? Tem o poder enquanto malefício, enquanto benefício. Todos nós temos o poder. O nosso poder interno, o nosso fogo digestivo, a nossa capacidade. Se a gente não tá fazendo bom uso, a gente não tá digerindo as coisas, a gente não tá processando, a gente não tá se esvaziando, e a gente não tá abrindo espaço, a gente se limitou. A gente fica assim, né? Pedindo, esperando que chegue uma luz. E aqui vocês já passaram da fase de pedir uma luz, vocês são a luz, vocês ou precisam se tornar também uma parte da humanidade que se levanta diante dos percalços e vai para a vida com vontade de querer a vida, de usufruir da vida. Mensagem direta. Eu já vou finalizar. Oráculo não, tarô das cartas astrológicas, trazendo uma pitada de astrologia com o tarô. Para esse momento, para Gêmeos, o que a gente precisa finalizar? Qual é o desfecho? Qual é a mensagem final para Gêmeos? Por favor, tarô. Deixa a carta cair, deslizar. Gosto assim, né? A carta da chave. Essa carta também veio para Tório, mas é um outro signo, que eu não me recordo agora. Vamos lá. Mais uma carta. Vamos lá, né? Vamos lá mesmo. Eu senti esse vamos lá como um empurrãozinho. A carta da abundância, gente. Sim, vocês estão sendo agraciados por diversas formas, por diversas inspirações, por diversos modelos. Vocês podem agregar, atribuir para a vida das pessoas de uma maneira tão grande, mas precisa dessa abertura, dessa autorização, né? Dessa liberação. Quando a gente se libera para viver, quando a gente quer viver isso. Se a gente não quer viver, você pode ser o maior fluxo da vida, mas se você não quer, você se restringe a um tipo de viés, e claro, você respeita a sua possibilidade, mas aqui a gente está falando de uma ampliação de possibilidade, de uma transmutação da forma de pensar, de interagir, de querer e de fazer, porque o poder faz com que a gente faça. Se eu não estou fazendo, é porque eu não tenho poder. Se eu não tenho poder e eu não faço, eu não tenho colheita. Então eu preciso de alguma maneira me reestruturar na minha vida, estar alinhado com essa guiança, com a minha própria maneira de ser e de fazer no mundo, para que eu sinta essa coragem de ir adiante, de não ter vergonha do fazer e nem do receber. A carta de vocês, olha que sincronia. Carta de Gêmeos, de curiosidade, de se abrir para os aspectos diferentes da vida, mas que são complementares. E como que é na diferença, na distância que existe em que a gente se complementa. Olha só que belo, que bonito, que próspero, que de fato, né, ficou no fundo do deck a carta da chama, com a carta das novas possibilidades. Uau, incendiando, trazendo uma nova visão para o passado de vocês, para conseguir seguir à frente, seguir adiante, encontrando cada vez mais possibilidades de vocês serem vocês diante das situações que são diferentes de vocês, mas que complementam, como eu falei, certo? É isso,
tirem os insights de vocês dessa leitura, é o que fica também. Eu espero vocês numa próxima leitura e curte, já falei, porque é a única maneira que eu tenho de saber que tem alguém aqui que tá ressoando, certo? Beijo, até uma próxima, tchau, tchau.